Bem, pessoal, dando continuidade à última aula que eu apresentei, que foi a aula 2, agora eu trouxe algumas mudanças, né? Então vocês estão vendo aí na tela que tem um negocinho que eu escrevi com a minha lousa, enfim, eu vou tentar mostrar algumas imagens, mostrar alguns textos para que fique um pouco mais bem exemplificado as coisas que eu queria falar e também para que tenha um fluxograma, né? Uma linha de raciocínio para mim seguir e para vocês seguirem também, para facilitar um pouco o entendimento, né? Bem, como eu já disse na apresentação dessa playlist, essas aulas elas são resumos das aulas de ética que eu tive, ética, educação e meio ambiente, que eu estou tendo na faculdade, de coisas que eu pensei, coisas que a gente falou na aula, coisas que meus colegas falaram, e por aí vai. Estou fazendo ela mais para organizar a minha própria cabeça, para talvez interagir um pouco, né, com o pessoal interagir entre si. Tem muita gente me mandando mensagem, não no YouTube, mas no WhatsApp, conversando comigo sobre as coisas que eu falo, então eu acho legal. E, enfim, para despertar curiosidade aí sobre alguns assuntos. O primeiro assunto que foi trazido na aula pelo professor foi o da Guerra da Água que aconteceu na Bolívia, lá para os anos de 2000, foi no ano de 2000 na realidade. E eu confesso que eu nunca ouvi falar disso, eu ouvi falar pela primeira vez na aula. Tudo bem que eu nasci em 2000, então obviamente eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas eu achei uma coisa muito relevante, um evento muito marcante, e eu achei estranho que eu não sei se mais pessoas compartilham desse sentimento de desconhecimento, mas achei estranho que eu nunca tivesse ouvido falar sobre. Até porque o Brasil pode aprender bastante com o que aconteceu, já vou explicar o porquê, no meu ponto de vista. Mas eu achei esquisito e, enfim, para contextualizar vocês, ela foi, bem, de maneira resumida, um conflito, né, uma guerra, entre aspas, entre a população e o governo da Bolívia, porque uma empresa americana tentou privatizar, né, conseguiu privatizar junto com o governo as companhias de água e esgoto. Então, por exemplo, até a captação de água da chuva pelas pessoas era proibida, porque, né, se uma empresa ela lucra com base na água, se uma pessoa está captando água em casa, ela estaria tirando o lucro dessa empresa. Então, até esse tipo de ação foi proibida, foi uma coisa muito estranha. E principalmente porque a água ela é um recurso natural, né? Eu não tenho muita certeza, na realidade, eu vou até pesquisar e colocar aí na tela em algum lugar. Mas pelo que eu me lembro, a água ela é um bem, né? Um recurso natural, ela é um direito do ser humano, assim como moradia, por exemplo, ou por aí vai. E então você querer privatizar, né? Gerar lucro em cima disso é uma coisa um pouco meio sem sentido. Até porque por ser uma coisa tão essencial à vida, se uma pessoa não tem dinheiro, não tem condições de pagar por aquele produto, né? Porque passa a ser um produto, como é que ela fica? É uma coisa meio, sabe, não tem lógica. No final das contas, a pressão popular conseguiu, né, reverter essa situação da privatização e foi criada uma nova legislação, né, uma cláusula pétrea que chama que não pode ser modificada, proibindo qualquer, né, privatização posterior da água novamente. Então, isso não vai mais acontecer. Mas é interessante a gente analisar o que foi que rolou durante isso, né? Eu vou colocar aí na tela alguns trechos de links que eu li sobre, e todos esses trechos, todos esses links vão estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram acessar, porque, né, deixar as fontes é importante. Então eu vou virar a cara aqui para poder ler para vocês o que eu marquei, né? Mas basicamente diz que essa empresa ela poderia cobrar pela água que os moradores obtivessem dos rios ou até de seus próprios poços artesianos. E se eles não pagassem, eles correriam o risco de perder suas casas. Então, um bem natural, né? Uma coisa. Tá chovendo, eu não posso coletar a água da chuva, que não é de ninguém, teoricamente, porque uma empresa disse que eu não posso e ponto. Ali embaixo tem uma fala também do Oscar Oliveira, que foi um dos líderes do movimento, que ele disse que a política era absurdamente cega e criminosa das transnacionais e do Banco Mundial, então foram várias empresas, né, várias instituições, digamos assim, envolvidas nisso tudo. Essa outra fonte que eu encontrei, tudo bem que é a Wikipédia, né, mas enfim, fala que líderes do movimento foram presos e várias estações de rádio foram fechadas, então lembra também muita censura que a gente viveu na ditadura, e é realmente uma censura, né? As pessoas não podiam expressar uma insatisfação com uma ação do governo e já eram presas, então era literalmente isso, o exército já ia para cima delas. E também é dito ali embaixo, eu confesso que isso eu tentei pesquisar melhor, mas eu não encontrei com tanta facilidade, né? Eu não tive tanto tempo para pesquisar também, mas eu não encontrei tão fácil que
o Banco Mundial declarou que não renovaria o empréstimo de muito dinheiro à Bolívia se o país não privatizasse seu serviço de água. Então aí fiquei pensando, não que o governo seja bonzinho também, né? Mas o quanto disso será que foi uma decisão de alguém, do governo, e o quanto foi uma pressão externa, pressão de empresas, pressão pelo dinheiro, né? O quanto o controle e o dinheiro não fez para existir essa guerra, que é um assunto que eu vou tratar mais para baixo também. A empresa que eu mencionei dos Estados Unidos, né, que foi para a Bolívia, é essa que está destacada, a Betel, não sei exatamente como fala. E o que eu ia falar sobre o dinheiro é essa questão de que os rendimentos anuais dela já eram de 30 bilhões de dólares. Isso daí eu tirei de um artigo que eu li, eu acho, sobre o que aconteceu, né? Um estudo sobre o que aconteceu. Então, tem ali a questão do interesse do Banco Mundial e do FMI. E o destaque que eu quero dar, então, a multiplicação de sua já abundante riqueza através do controle privado de um recurso natural. Lucrar dezenas de milhões de dólares ao ano com a exploração econômica de um recurso natural que nem era deles, né? A empresa não era da Bolívia. Então você ignorou, você penalizou milhares de homens e mulheres por causa dos costumes deles, só para incrementar a renda de uma empresa que já era bilionária, já era uma das maiores do mundo. E, enfim, esse é o nosso sistema, né? Então, a acumulação capitalista e a capacidade destrutiva. Tem ali no final, né, a parte falando sobre a força da ação da população, então mostrando como a população conseguiu superar isso. Mas é o que meu professor está sempre falando nas aulas e que eu acho muito interessante, que o sistema que a gente vive, ele é baseado em acumulação, e se tem alguém acumulando, tem alguém perdendo. E nesse caso em específico, o que mais me deixou puto da Guerra da Água foi justamente você... Eram literalmente pessoas, empresas, tentando lucrar, uma empresa que já é rica, tentando lucrar, tirando uma coisa essencial para a vida. A água, a gente... Qualquer pessoa burra que seja já estudou na escola que a água é a coisa mais importante para a nossa vida, para a qualidade da vida de qualquer lugar. Eu me pergunto como é que os caras conseguiam dormir de noite sabendo o que eles estavam fazendo, tipo... É uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu até coloquei ali no meu slide, né, nas minhas anotações, sobre a privatização, que uma aluna falou sobre os benefícios da privatização. Então, quais seriam eles, enfim. Mas a questão é que na Bolívia existem muitas cidades pequenas, né, muitas vilas que vão acabar nem sendo afetadas por isso. Então, por exemplo, uns benefícios que eu não confesso que eu não entendo tanto dessa área, assim. Mas uma das coisas que eu sei que pode acontecer é, por exemplo, uma empresa um setor do governo, né, está fornecendo um serviço muito ruim, por exemplo, e aí a privatização vai lá e melhora esse serviço, porque ela recebe investimento, né, de capital e por aí vai. Mas, sabe, a gente consegue nitidamente ver que era um interesse puramente econômico, então por essas empresas, pelo Banco Mundial e por aí vai, não era uma coisa, queremos melhorar o serviço, não sei o quê. Foi um interesse econômico porque eles aumentaram pra cacete também as taxas, né? Essa guerra começou, deixa eu só subir aqui para ver minhas anotações. Ela começou depois que as tarifas cobradas pela empresa Águas del Tunari, que era filial do grupo norte-americano, né, que eu comentei, a Bechtel, sei lá, dobraram. Então, tipo, não é uma questão, queremos ajudar a população, olha como a privatização é boazinha. Eles queriam dinheiro e foda-se. É essa a questão. E mesmo se tivesse algum benefício, várias pessoas ficariam fora desse benefício. Então não tem muito sentido. Ainda, né, sobre esse assunto da Guerra da Água, a gente também viu um vídeo que eu vou deixar aí na descrição. É um vídeo bem fofinho, digamos assim, por causa da animação dele. Tem uma musiquinha, né, que é sempre repetida, ele é muito bem feito, mas a temática dele não é tão fofa. Então, é uma senhora, né, uma idosa, que ela personifica a natureza. Então, sempre que ela canta, que é a musiquinha que eu falei que eu achei legal, começa a chover em volta dela. Então, algumas pessoas no começo acolhem ela, né, chamam ela ali, um pessoal de uma fazenda chama ela começa a cantar e ela levanta as plantações, né, por causa da água, eles ficam mal impressionados, só que ela começa a cantar tanto, né, por tanto tempo, fica tanto tempo lá, que inunda as plantações e aí as pessoas jogam coisas nela e expulsam ela e ela vai para a cidade. Nessa cidade, vem uns homens de preto, grandão, assim, com um ombrão e tal, e privatizam ela, privatizam a cantoria dela. Então ela é obrigada a cantar
e ela faz shows, ela é estampada nas garrafas de água que são vendidas para vender mais. Então eles literalmente privatizam a natureza, privatizam essa força, né, essa senhora. E aí, enfim, tem uma guerra, acontece um conflito entre esses homens de preto e um exército e o pessoal da aldeia que percebe tudo que está acontecendo e vai lá. Então é claramente, tipo, relacionado a tudo que rolou. E aí essa senhora consegue se libertar no meio do conflito e ela começa a cantar enfurecidamente, chove, inunda tudo e por aí vai. O vídeo ele é bem autoexplicativo ainda, né? Ele é bem relacionado com o tema, mas eu acho legal mostrar um detalhe que eu percebi, assim, que eu peguei, que eu achei importante, que essas pessoas boas no começo, né, digamos assim, que chamaram ela pra rodinha, o pessoal lá da fazenda, ela cantou e trouxe a água pra gente e encheu a plantação. Depois que a plantação foi inundada, depois que a parte ruim sobrepôs a boa, ela foi expulsa. Então as pessoas, elas não eram boas de verdade, elas se aproveitaram de uma situação e quando o benefício delas acabou, a velha foi expulsa. Então, tipo assim, quando você quando você abraça alguma coisa, abraça alguma situação, abraça alguém, você tem que entender que tudo no mundo tem lados bons e ruins. Então, se na primeira adversidade que acontece, você quer expulsar aquela pessoa, expulsar aquela situação, você estava se aproveitando e ponto. Você só estava interessado na parte boa, não é uma... Aí tá no quesito de amizades, não é uma amizade verdadeira, né? A pessoa dá um problema e você desiste dela repentinamente. Então, essa questão da humanidade, né? Querer se aproveitar da natureza, extrair tudo dela e quando tem alguma coisinha ruim, ai, olha só esse tempo que bosta. A culpa nem é nossa que tá abusando da natureza, né? O tempo que é ruim. Então eu acho interessante essa questão das pessoas boas, entre aspas, ali do comecinho do vídeo. Tudo bem que, de certa forma, foram elas também que reuniram o pessoal para ir lá protestar. Então não é como se elas fossem cruéis e malvadas também, porque ninguém é perfeito, mas enfim, é só uma questão. Uma coisa que eu coloquei mais de curiosidade é essa questão da química X consciência que eu escrevi ali. Então, a gente chegou a mencionar, né, sobre essa questão da conexão da natureza com a humanidade e como a humanidade faz parte da natureza também. E aí foi mencionado um link que eu vou deixar, que é sobre a comunicação das plantas, que é uma coisa que normalmente muita gente não pensa, né? Porque é fácil para a gente, como animais, ver outros animais e perceber a inteligência deles, a consciência deles. Mas as plantas, elas são vivas, mas a gente não considera isso tanto, né? Ela é uma coisa meio inanimada, de certa forma, porque ela tá ali parada. Mas eu lembro que eu vi esse link faz um tempo até, e ele mostrava como as plantas elas se comunicam por debaixo da terra, né? Então as raízes formam redes que podem enviar mensagens, por exemplo, se uma planta aqui que está sendo atacada por uma praga, ela consegue transmitir, né, impulsos químicos, impulsos que chegam nas outras e avisam, e aí elas podem produzir alguma substância que retarde a aproximação da praga, por exemplo. Ou se essa daqui está conseguindo muito nutriente, ela consegue enviar um pouco para outra que não está conseguindo tanto. Então, essa questão da comunicação, né, entre elas me fez pensar qual que é a diferença de um impulso químico e da consciência. Então, a gente sabe que o nosso cérebro ele é um monte de impulso químico, da mesma maneira que as plantas estão fazendo um monte de impulso químico ali. Então, qual que seria a barreira entre a consciência e a inconsciência, né? Quando a vida começou a surgir, como eu posso dizer? Como é que a gente começou a considerar, tipo, vamos pegar assim, a transição, né, dos macacos para os seres humanos, toda aquela evolução. Em qual ponto específico ali, certeiro, criou-se a consciência ou a alma humana para quem pensar no quesito religioso? Quando que a alma humana começou a existir? É uma coisa meio brisada, na minha opinião. Não tem como definir isso, porque a consciência é um conceito abstrato. Não sei se algum dia isso vai ter uma resposta, né? Mas eu só acho interessante esse exemplo das plantas, porque a gente às vezes subestima muito a natureza. A gente cresceu num meio em que a humanidade é o centro de tudo. Então a gente é foda e o resto é resto. Mas na realidade existem coisas muito complexas acontecendo que a gente nem tem ideia, né?
Por causa do vídeo lá da Abuela e do temática da Guerra à Água, a gente chegou a comentar também sobre o egoísmo humano, que essa questão de querer dominar tudo, né? Também um pouco com a ambição, enfim, eu vou falar de ambição mais pra frente. Mas e aí eu tava pensando em uma solução para esse egoísmo, eu lembrei de um vídeo que eu vi, que é de um canal que chama Crozes Craig, sei lá, Crozes Craig, eu não, foda-se, enfim. Que, enfim, é esse nome estranho em alemão, eu acho, in a nutshell. E ele é basicamente um canal de pegar temas complexos e tentar resumir de uma maneira, né, com uma animação bem feita, muita pesquisa por trás e por aí vai. Então tem um vídeo que eu vou deixar na descrição deles também, que fala sobre o egoísmo benéfico, o egoísmo que pode ser convertido em algo bom. Antes de explicar exatamente o que é isso, eu vou falar por que eu pensei nisso, né? Eu não lembro exatamente todos os detalhes, eu posso dar alguma informação errada, mas é só para vocês entenderem o contexto. O Sandro, né, o professor, ele estava falando de algum projeto que, se não me engano, era do Brasil, plantar algodão em Moçambique para ajudar a desenvolver lá o local que eles estavam plantando, né, levantar a economia, levar coisas para lá. Só que isso na realidade era uma coisa um pouco mascarada porque a gente estava vendendo aquele produto para a China. Então seria meio que você tem um objetivo, eu quero ganhar dinheiro vendendo tal coisa para a China. E aí você dá uma disfarçada, fala, ai, vamos plantar lá perto de Moçambique, né, lá em Moçambique, para ajudar eles, blá 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 blá. Só que era tudo uma desculpa porque aí o transporte seria facilitado, né, por causa de um intermédio, a mão de obra seria mais barata, enfim, foi uma questão, né, que me levantou isso do egoísmo. Então você fingir que está ajudando alguém só por um ganho pessoal. E aí eu lembrei desse vídeo que eu já comentei do In a Nutshell. E de maneira resumida, eu recomendo que vocês assistam o vídeo e vejam o canal deles, porque é muito, muito bom, tudo é muito bem explicado, muito bem pesquisado. E, enfim, o vídeo tem uma animação muito legal também. Muito melhor que esse meu slide aqui. Mas o que eles falam é que a gente está acostumado a pensar muito no próprio umbigo e que isso é ruim pra gente em vários sentidos. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa egoísta. Eu sou a pessoa que falou, vamos se aproveitar de Moçambique para vender para China, não sei o quê. Por que eu posso estar errado? Por que eu posso estar errado em, tipo, explorar a África só pro meu bem, né? Subjugar eles, dividir eles lá, só para mim ganhar dinheiro? Porque o mundo, ele é um coletivo. Então, tudo que tenho aqui em volta de mim no meu quarto agora foi outras pessoas que inventaram, em outros períodos da história. Não foi eu que desenvolvi tudo. Então, se você, por exemplo, ao invés de subjugar alguém, né, e se aproveitar daquela pessoa, você vai e ajuda aquela pessoa, por exemplo. Usando o exemplo da África, né, meio clichê, mas enfim. Eu vou lá para a África e eu desenvolvo programas sociais de incentivo à ciência, de incentivo ao estudo e por aí vai. E aí, depois de muito tempo, a África começa a crescer, se desenvolver, ó, lógico que não só com o meu programa, mas enfim. A África se desenvolvendo, ela vai gerar tecnologias que podem me fazer bem. Imagina se a cura do câncer sai das pesquisas da África. Eu vou me beneficiar com isso. Então, essa questão é de você parar de pensar que você vai usar os outros para o seu próprio bem. Na verdade, é exatamente isso. Você ainda está pensando que você vai usar os outros para o seu próprio bem. Porque, por exemplo, eu sou egoísta, eu vou investir na África só para que eles melhorem e inventem coisas para mim. Então você continua sendo egoísta, certo? Você ainda é um pouquinho escroto, mas essa sua escrotidão tá dando um resultado bom pro mundo. Ao invés de você ir lá e se aproveitar deles só e pronto, você vai lá, se aproveita deles, mas ainda assim você tá desenvolvendo eles. Eu não sei se eu consegui deixar muito clara essa ideia, eu acho que o vídeo faz isso melhor que eu. Mas é basicamente você enxergar tudo como um coletivo. Então você pensar que ajudando outras pessoas, essas pessoas também vão te ajudar. Elas vão inventar coisas que vão no futuro ou no presente te ajudar. Não simplesmente ir lá, se aproveitar deles, inventar você, pegar pra você e ir embora. Então enxergar tudo como um coletivo, né? Continua sendo um egoísmo, mas enfim, todo mundo tem um pouco de egoísmo dentro de si mesmo também, em um grau maior ou menor, mas eu acho um pensamento interessante.
você, em todas as situações, tentar ajudar alguém. Eu acho importante. O penúltimo tema é o biorregionalismo, e eu vou deixar um link também na descrição para quem quiser saber mais a fundo o que é, né, a definição da palavra. Mas, interpretando, né, bio seria vida e regionalismo seria local, uma coisa, né, geograficamente, espacialmente local. Então esse conceito, ele quer dizer, eu relacionei ele muito com a ambição humana, porque é uma coisa de meio que você estar inserido em um local e se aproveitar daquele local, né? Fazer parte daquele local. Por causa da globalização, a gente tem acesso a muita coisa de muito lugar diferente. Então, se eu quiser comer uma fruta que só existe na Itália, eu posso importar essa fruta ou ela vai estar na minha feira porque alguém importou. Se eu quiser um produto que só vende na China, eu posso ir lá e comprar na China. Se eu quiser um produto que, enfim, vocês entenderam, né? Todo mundo ele tá ao nosso alcance hoje em dia, até no quesito de viagem. Mas qual que é o lado ruim disso? Então, nesse quesito das exportações, né? O meu professor deu esse exemplo muito bom da fruta. Eu não lembro se eu falei um pouco na última aula ou não. Mas qual que é o impacto de eu comprar uma fruta que ela só dá em determinada época do ano ou em determinada região do mundo que eu não tô? Ela vai ter que vir para cá. E como que ela vai vir para cá? Ela vai vir de avião, ela vai vir gastando combustível, ela vai vir emitindo gás e ela vai ter um custo, né? Tem toda a questão também do algodão em Moçambique, então, por onde que esse algodão passou? Ele passou por um intermédio de uma mão de obra barata que estava sendo explorada, e eu, consumidor final, posso nem saber disso. Eu só fui lá e comprei um algodão na feira, por exemplo. Então, né, a questão dos celulares, muita exploração também para obter aquele componente lá, aquele material, eu esqueci, é silício? Não lembro. Enfim, que tem muita exploração infantil, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, e por aí vai. Então a gente perde o controle de onde as coisas vêm e do quanto trabalho existe, né, por trás para essas coisas chegarem até a gente. Então eu pensei na ambição humana porque é um, é um problema difícil esse. Porque o ser humano ele tem essa questão de querer conhecer, de querer estudar. Eu quero viajar para conhecer outras culturas, eu quero experimentar vários gostos de várias frutas, eu quero fazer um intercâmbio e não sei o quê. A gente tem a ambição, a curiosidade, o espírito de estudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba gerando, né, poluição, isso acaba gerando problemas sociais, problemas econômicos. Também gera um retorno econômico, obviamente, mas enfim. Mas a questão é, será que é realmente necessário? Tipo, eu posso ir na minha feirinha? Eu tô focando muito no exemplo da fruta porque eu achei um exemplo muito bom, bem ilustrativo. Mas como eu disse, tem em tudo, né? Em qualquer produto manufaturado, enfim. Eu tenho necessidade de ir na feira e comprar uma fruta que não tem nessa estação? Compre as frutas que tem na estação, que você sabe que elas são nativas da sua região, que você sabe, enfim. É uma coisa difícil de dizer, de fazer na realidade, porque envolve muita maneira com que a gente cresceu também, né? A gente já cresceu num mundo globalizado, pelo menos o pessoal da minha idade, né? Eu até adicionei aqui, né, no esquema a agricultura quilômetro zero, que também foi um exemplo que o professor deu, para reduzir, né, esses impactos de todo esse transporte. A gente sabe que o Brasil ele tem uma malha rodoviária muito forte, gasta muito combustível, emite muito gás. Então, enfim, eu acho que eu falei muito e talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas as anotações que eu fiz aqui, então, aceitar as coisas e as condições que você tem no seu local, certo? Tentar reduzir um pouco a sua ambição em prol de uma melhora, né, do coletivo, uma melhora do meio ambiente, por aí vai. E tentar balancear essa ambição com o que você realmente precisa. Então, nosso sistema também capitalista tem essa questão de querer vender tudo, de a gente ser consumista e por aí vai, mas realmente é necessário isso? Para encerrar essa aula, tem um último vídeo que a gente também assistiu lá durante o debate, chamado Hope. Ele é um curta-metragem e o link também está na descrição. Recomendo que vocês vejam antes de ver eu falando aqui. Mas de maneira bem resumida, ele trata um pouco da tecnologia contra a cultura, né, do impacto que a tecnologia tem na sociedade, nas guerras e, enfim, nesse sentido mais ou menos. Ele tem muita música, muita imagem e muita coisa acontecendo na tela.
Então ele é bem chocante até algumas imagens, o dinheiro com sangue, tem as crianças sendo usadas como mão de obra e por aí vai. Tem uma cena muito forte também que ganhou destaque na aula, que foi a barriga, né, bem no começo, a barriga da mulher se transformando, a mulher grávida se transformando em uma montanha. Então ele fala sobre essa questão da tecnologia, da evolução da sociedade, do rumo que a gente está tomando. Essa questão do rumo, né, é bem importante, do caminho. E uma das preocupações que meu professor teve, que eu achei legal, que eu não pensei assistindo o vídeo, foi se antes era melhor. Ele perguntou pra gente se o vídeo deixou essa sensação. Porque tem a escolha dos caminhos que eu vou falar, né, de um comentário de um colega que eu achei muito bom. Então, o homem vai evoluindo, né, tecnologia vai surgindo, e aí ele muda de ideia, abandona tudo e volta para a antiguidade. Então, é assim que vai funcionar? Tipo, a gente vai chegar num ponto que vai perceber que tá errado e vai retornar completamente, vai voltar para as cavernas e abandonar tudo? Não é necessário isso, sabe? Não é necessário você abandonar todo o desenvolvimento que a gente tem, toda a tecnologia, porque ela tem o seu lado bom. O problema é que, mesmo tendo o lado bom e o lado ruim ele está se sobressaindo muito recentemente, por causa das questões ambientais, sociais, né, das redes sociais também. Assistam o Dilema das Redes, eu vou falar sobre algum dia. Mas enfim, muitos impactos negativos estão sendo percebidos porque a humanidade só começou a perceber eles recentemente. E a gente já está entrando num ponto que vai ser difícil um retorno. Então a gente precisa voltar, né? Porque antigamente, digamos assim, não que antigamente era melhor, mas a gente está chegando num ponto que já percebemos que está dando errado. A gente precisa voltar, mas não para antigamente, não para tudo, para o equilíbrio. Então você não precisa abandonar o seu celular, jogar ele pela janela e sair viver no meio do mato em harmonia com a natureza. Você precisa, né, ajudar de certa forma a humanidade a se desenvolver de uma maneira sustentável. E eu lembro que o meu professor ele não gosta muito desse termo, né? Eu não lembro se é desenvolvimento sustentável, se é economia sustentável, porque ele sempre fala que no sistema que a gente vive, eu concordo com ele, é impossível você acreditar nisso de que a empresa ela é sustentável. Olha só como eles se preocupam, eles mudaram toda a energia deles para energia solar, que bonitinho. Sim, realmente é uma coisa boa, mas o sistema que a gente vive, o que o mundo todo está imerso, ele torna impossível você fazer um desenvolvimento econômico sustentável. Toda a sustentabilidade que a gente tem ela é voltada para a redução de danos. Então a empresa ainda tem que lucrar, a empresa ainda tem que ganhar dinheiro, e aí ela vai e se importa um pouco com o meio ambiente, porque ela está fudendo o meio ambiente. Mas é uma redução de dano, não tem como você parar de fazer dano. Essa cultura da produção em massa, do consumismo, não adianta você ir lá e usar energia solar, tá ligado? Você vai reduzir o dano apenas. Então tem essa questão do equilíbrio, tem uma coisa que foi uma tarefa pra gente fazer, né? Se vocês pegarem o vídeo e colocarem entre os 4 minutos e 18 e os 4 minutos e 26, aparece uma sequência de imagens muito grande. E aí você vai e bota no vídeo, né, a velocidade 0,25 para conseguir ver, porque é muito rápido mesmo. Tem uma imagem que destoa um pouco das outras, que é um monte de imagem de guerra, de sofrimento, de, enfim, fome. E aí aparece a imagem do Bush, né, de um presidente norte-americano ali. Então seria uma crítica, né, imbuída ali bem discretamente aos norte-americanos, no caso, aos estadunidenses. Essa crítica a esse sistema capitalista que, né, dominou o mundo por muito tempo. Então todo o incentivo deles à guerra, a ganhar dinheiro com armamento, financiando guerras e por aí vai. É uma crítica bem forte, com uma imagem só, né? Ele já fez uma puta crítica ali no vídeo. E em relação aos caminhos, essa questão que eu anotei ali também, que eu comentei, eu vou ler na realidade um comentário de um colega meu da minha turma, que a gente teve essa tarefa, e aí ele postou. Então eu vou citar, obviamente, a Otávio Mendes dos Santos Félix, que eu achei muito interessante o que ele escreveu. E vai ser a maneira com que eu vou encerrar o vídeo. Assistam esse videozinho pequeno para vocês entenderem o que eu vou ler agora. Mas ele escreveu assim:
Ele conta a história do homem que teve de escolher entre dois caminhos, mas optou por subir e se viu dando passos errados. Para mim, essa situação surge como uma metáfora. A ladeira que ele subiu se torna a própria evolução humana, e cada passo mais alto que ele dava, a sociedade se tornava cada vez mais tecnológica e, consequentemente, cheia de problemas socioambientais. Em outro instante, o homem deixa tudo o que tinha colhido no caminho cair e as consequências começam a crescer gradativamente, o que sugere outra metáfora, a do ser humano que não pôde sustentar o peso da própria criação. Isso daqui eu achei bem interessante, essa frase. Por fim, ele se encontra naquele posto em que tem que fazer uma escolha, e nessa ocasião vai pelo outro caminho, onde encontra paz, comunidade, amor e a verdadeira esperança. Então, né, de novo, não dizendo que ele voltou completamente para trás e abandonou tudo. Ele encontrou equilíbrio. Você pode ter a tecnologia, mas você também pode ter o amor, a esperança, igual ele falou, o meio ambiente desenvolvido e por aí vai. Bem, esse foi um novo formato que eu tentei fazer aqui, né, com essas anotações na tela. Talvez fique um pouco mais didático, um pouco mais organizado. E dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é tanto trabalho. E eu acho interessante essas discussões. Digam se vocês gostaram disso, se vocês querem que eu continue assim. Lembrando que eu tenho um mês só de canal no YouTube, então eu ainda estou aprendendo a mexer nessas coisas. Eu planejo o semestre que vem me organizar um pouco melhor, porque eu peguei muita matéria esse semestre. Então, eu queria fazer um curso de edição de vídeo, eu queria fazer um curso de edição de imagem para poder melhorar as coisas do canal. E, enfim, eu tenho vários planos, vários vídeos que eu quero fazer sobre várias coisas fora da faculdade também. Provavelmente eu vou criar um outro canal para falar de coisas fora da faculdade. Vários filmes e livros que eu li que eu acho interessantes a discussão. Então, finalizando de vez agora, se você acha que alguma coisa que eu disse aqui te agregou alguma curiosidade, alguma coisa que você nunca tinha pensado, me ajuda na divulgação, manda para quem você acha que vai se interessar, deixa o like, compartilha e por aí vai. Obrigado pelo apoio. Desculpa por não saber para onde olhar, porque eu ainda acho estranha a câmera. Mas enfim, até a próxima.